Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e queremos dizer a vocês a nossa alegria de podermos estar juntos, iniciando uma semana mais de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco diariamente. Marcilene é de Diamantino, em Mato Grosso. Richardson Peterson é de Cayenne, em Guiana Francesa. Missionário Peralta é de Los Cedrales, no Paraguai. Francisca Justino é de Ituverava, em São Paulo. Cidinha Américo é de Itanhomim, em Minas Gerais. Andréia é de Seringueiras, em Rondônia. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarabi, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo, também agradecidos pelo momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Queremos que Tu estejas com cada um dos nossos amigos e irmãos que estão conosco estudando a Bíblia, onde quer que eles se encontram, aqueles que escrevem pedindo orações, Tu sabes as lutas e os problemas que cada um tem enfrentado, conhece as suas necessidades. Pedimos, ó Pai, que faças a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje, amigos e irmãos, iniciando o nosso quarto estudo da série Como Entender a Bíblia. Hoje é domingo, dia 19 de abril, já estamos aí caminhando para o final do mês de abril. O tempo passa rápido, não é mesmo? Apesar de a maioria estar em confinamento, estão em casa por causa deste vírus que ainda está aí atormentando muita gente, mas mesmo assim o tempo passa rápido, não é mesmo? E, por certo, nós estamos até aprendendo alguma coisa boa, né, com este confinamento, com este isolamento social. Estamos mais em família, quem sabe estamos nos conhecendo um pouco melhor. Às vezes nós não tínhamos tempo de conversar com a família, de estar com a família, de inventar alguma coisa com a família, estávamos sempre fora e agora isso aí está nos proporcionando oportunidades para que possamos ter um melhor convívio com a família. Eu creio que vocês também estão aí aproveitando esses momentos e além de cada casa estar se tornando uma igreja. Nós, antes de ter este problema, íamos sempre para o mesmo local, várias famílias se congregar e agora cada um em sua casa, fazendo de sua casa uma igreja. E na verdade a igreja somos nós, não é, irmãos? Somos igreja. E onde quer que nós estivermos, aí está a igreja. E esta semana, o estudo que nós vamos fazer, nós vamos falar de alguns aspectos que existem em muitas religiões. Por exemplo, todas as religiões, elas usam a Bíblia como base. As religiões cristãs usam a Bíblia como base. Só que, além da Bíblia, existem outras coisas que às vezes influenciam aquela denominação, aquela igreja, aquela religião, e ali se cria então algumas coisas paralelas à Bíblia. E é sobre isso então que nós estaremos esta semana juntos procurando entender o que é que existe paralelo à Bíblia e que às vezes pode ser bom para a igreja, mas às vezes também pode ser ruim. Então nós temos que ter muito cuidado, porque para nós cristãos, a base da nossa fé e do nosso ensinamento, do nosso conhecimento de Deus, tem que ser a Bíblia Sagrada, e não as outras coisas que vão sendo às vezes infiltradas, vão entrando na igreja e que contaminam a verdade pura, contaminam a mensagem pura que tem a palavra de Deus. Então, existem algumas fontes que trazem influências para as igrejas além da Bíblia Sagrada. Uma dessas fontes que
pode ser boa, mas que também, na maioria dos casos, é ruim, é a tradição. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, não, eu sei que a Bíblia está dizendo isso, que eu devo fazer o que está escrito aí, mas eu venho de uma família que tem tradição, e a minha família, ela agia assim, e todo mundo sempre foi assim. Então, eu não vou mudar agora a tradição da minha família, porque eu tenho aqui como herança dos meus pais, dos meus avós, bisavós, e isso eu creio que para mim não dá para mudar. Então a tradição ela pode ser ruim, mas pode às vezes, por outro lado, em alguns casos, ser boa. Nós queremos ler com os nossos irmãos em Marcos capítulo 7, a partir do verso 1, nós lemos assim: Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observavam que alguns de seus discípulos comiam a sua refeição sem lavar as mãos, com as mãos impuras, ou seja, sem lavar, porque todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. E Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Como isso desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Então aqui Jesus estava falando, quando os judeus e fariseus perguntaram a Jesus por que os discípulos não seguiam a tradição dos anciãos, dos líderes, dos fariseus, de lavar as mãos, e eles tinham um costume, um hábito de lavar as mãos de uma forma que tinha que ser exatamente daquele jeito, porque senão eles estavam quebrando a tradição. E então Jesus ele disse assim: olha, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês perguntam, como é que pode comer sem lavar as mãos? E vocês desobedecem à lei de Deus em lugar da tradição. E Jesus disse então: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então este às vezes, irmãos, é um problema. É as pessoas se preocuparem com as tradições, com o costume, como fazer isso e fazer aquilo, e então esquecem do mais importante, que é o coração. O coração é que tem que estar voltado para Deus, e não as coisas que fazem, o gesto ou a tradição. E as pessoas honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E uma outra coisa, eles desprezavam a lei porque a lei dizia, que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, o mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe. Então eles tinham, e nós também temos, obrigação de cuidar dos nossos pais. Depois que eles chegam a certa idade, eles passam a depender de nós, e então nós temos que honrá-lo, não só quando nós somos dependentes deles, mas quando eles passam a ser dependentes de nós. E então o que esses judeus faziam?
Havia uma lei, uma tradição entre eles, que o filho dizia assim: olha, eu não posso ajudar porque eu prometi, eu jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Aí eles se esquivavam de ajudar os pais. Eles diziam ter feito um juramento e dar aquilo que daria aos pais, dar para a igreja. E então eles se viam desobrigados de ajudar os pais. Eles sempre arranjavam um meio para fugir da lei de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11 e no verso 2, Paulo escreveu: eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Então Paulo aqui elogiando os coríntios porque eles sempre seguiam aquilo que havia sido ensinado pelo apóstolo Paulo. Mas nós lemos depois em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo escrevendo agora aos Tessalonicenses, ele diz: e agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Então, o apóstolo Paulo aqui aconselha os irmãos lá de Tessalônica a se manterem afastados dos irmãos que viviam ociosamente, que não ocupavam o seu tempo com coisas úteis, coisas que enaltecia, que enobrecia, e que não seguiam a tradição que eles haviam recebido. Então, aqui nós vemos na palavra de Deus que nós temos que ter muito cuidado com a tradição, porque às vezes a tradição nos leva para longe de Deus. Estamos na igreja, estamos cantando, estamos fazendo qualquer outra coisa, mas tudo do jeitinho que tem que ser feito. Agora o coração mesmo está longe de Deus. Então Deus, irmãos, Ele quer um louvor perfeito, uma perfeita adoração que é feito com o nosso coração. Deus, Ele olha o nosso interior, Ele olha o motivo pelo qual ou como é que nós estamos adorando, e não a forma, os gestos ou o que estamos fazendo pensando que estamos adorando a Deus. Nós vamos estar novamente juntos amanhã, Deus assim nos permitindo, e vamos dar sequência a este estudo sobre termos a Bíblia como a nossa fonte autoritativa da teologia. E iremos falar um pouquinho de experiência que muitas igrejas às vezes colocam como norma, como uma prática, que a pessoa precisa adquirir certa experiência para poder então demonstrar que está realmente vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas nós não deveremos nos esquecer que se nós tivermos falta de sabedoria, temos que pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Está em Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.